Temos aqui agora um circuito magnético. Esse material é o aço fundido. O comprimento médio na qual as linhas de campo atravessam essa peça é igual a 0,16 metros. As linhas de campo elas têm a característica de, na sua grande maioria, andar pelo centro da peça. Então essas setas aqui desenhadas representam as linhas de campo bem na parte central da peça. A seção transversal diária dessa peça é 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Esse fluxo aqui produzido tem o valor de 4 10 a menos 4 Webers. Temos aqui uma bobina com 400 espiras e queremos saber para esse conjunto qual é o valor da corrente que vai produzir, que vai circular nesta bobina que tem 400 espiras e vai produzir esse fluxo de 4 vezes 10 a menos 4 Webers. Então esse aqui é o nosso primeiro circuito, chamado circuito magnético em série, pois temos apenas um único fluxo passando aqui, tá certo? Então vamos à resolução desse exercício. Esse exercício pode ser comparado a um circuito elétrico em série, onde nós temos lá uma fonte DC, aqui desenhado, e um único resistor. Então temos uma fonte DC e um resistor. Vamos colocar uma fonte de 5 volts, um resistor de 5 ohms. Então, o que ocorre aqui nesse circuito elétrico? Vou fazer uma comparação com o circuito elétrico para depois chegar no magnético. Aqui a gente conhece, aqui a gente vai fazer um estudo mais detalhado. Então, a fonte num circuito elétrico, ela empurra a corrente num determinado sentido, trabalhando com corrente convencional. Então, a corrente sai do polo positivo de uma fonte e vai para o polo negativo. Então a corrente vai fazer esse sentido. Sabemos que estamos trabalhando com o sentido convencional da corrente. A fonte empurra a corrente nesse sentido. E conforme a corrente passa pelo resistor, temos a queda de tensão, pois o resistor está contra o sentido da passagem da corrente, causando uma força contrária ao sentido da passagem da corrente. A mesma ideia será utilizada aqui num circuito magnético em série, onde esse conjunto aqui é a nossa fonte magnética. Vamos representar a nossa fonte magnética dessa maneira: força magnetomotriz da bobina. Então temos aqui a força magnetomotriz da bobina, conforme podemos ver. Todo esse material pelo qual passa o fluxo magnético, todo esse material apresenta uma relutância à passagem do fluxo. Podemos calcular relutância como resistência magnética. Vou desenhar a relutância como se fosse um resistor. Esse resistor aqui, esse desenho que lembra um resistor elétrico, vai ser a nossa relutância. Relutância é um tipo de resistência magnética, resistência à passagem do fluxo magnético aqui. Vou fechar o circuito e podemos ver o que esse circuito magnético é muito parecido com o circuito elétrico aqui. Então vou fazer uso desta ideia para apresentar a resolução deste problema. Então a fonte magnética, que é esta daqui, que é número de espiras e corrente, vai produzir um fluxo
né, nesse sentido, pois aqui nós sabemos que é o polo norte da bobina e aqui é o polo sul. Aqui é o polo norte da bobina e aqui é o polo sul da bobina. E sabemos o que nessas observações? Que as linhas de campo saem do polo norte, atravessam o material condutor e voltam para o polo sul da bobina, conforme podemos ver aqui, e aqui eu representei num circuito magnético. A força da bobina empurra o fluxo neste sentido. Então temos a força a força da bobina sobre, né, as linhas de campo. Temos aqui a nossa chamada força magnetomotriz. Esse símbolo é representado por isso, da bobina. Temos a força magnetomotriz da bobina que empurra o fluxo neste sentido aqui. Quando o fluxo passa pela peça magnética, essa peça magnética apresenta uma relutância. Nós vamos ter aqui a contraforça magnetomotriz. Então, a contraforça magnetomotriz no material é igual a uma queda de tensão. Nós temos a tensão da fonte e a queda de tensão no resistor. Temos a força magnetomotriz na bobina e a contraforça magnetomotriz no material, conforme podemos ver aqui. Para resolver esse circuito, vamos utilizar da lei circuital de Ampere, que é muito parecida com a lei de Kirchhoff. Aqui nós vamos ter o sentido das forças magnetomotrizes e contramagnetomotrizes. Então aqui nós temos o sinal matemático da lei circuital de Ampere, que é igualzinha à lei de Kirchhoff. Se eu fosse usar um circuito elétrico, eu iria usar a lei de Kirchhoff. Que é essa aqui. Tem esse sentido que trabalha com tensões. Aqui, a lei circuital de Ampere é igualzinha à lei de Kirchhoff. Só que ela trabalha com forças magnetomotrizes e contraforças. Então temos uma única malha, que eu vou chamar de malha alfa. Então na malha alfa nós temos que esse lado aqui do sinal matemático trabalha com esse lado aqui. Esse lado aqui trabalha com esse lado de baixo. Este lado do sinal matemático trabalha com esse lado do circuito. E esse lado do sinal matemático trabalha com esse lado do circuito, conforme podemos ver aí. Então o que vai ser feito? De acordo com a lei circuital de Ampere, a orientação de força magnetomotriz do sinal matemático está para cima e no dispositivo também está para cima. Então vamos ter mais força magnetomotriz na bobina. Do outro lado, onde temos dispositivos, temos aqui do lado de cá. No sinal matemático, a orientação de força magnetomotriz está para baixo e no dispositivo está para cima, estão em sentidos contrários. No dispositivo, a contraforça magnetomotriz está para cima e no sinal matemático está para baixo. Então aqui vai ser menos contraforça magnetomotriz no material. Como não existe mais nenhuma bobina, nenhuma bobina e nenhum outro material, a somatória das forças magnetomotrizes dentro de um circuito fechado é igual a zero. É a mesma coisa da regra das tensões. Somatória das tensões de um circuito elétrico fechado é igual a zero. Então esse paralelo nos ajudará bastante. Então
Aqui vamos colocar igual a zero. Então, ó, temos a força magnetomotriz da bobina menos a contraforça magnetomotriz do material. Primeira coisa, eu vou passar esse termo que está negativo para o outro lado igual. Então vai ficar força magnetomotriz da bobina igual, esse termo que estava negativo vai para lá positivo, igual a força, a contraforça magnetomotriz no material. A força magnetomotriz na bobina, né, é N vezes I, igual a contraforça magnetomotriz no material. Lembrando que força magnetizante é quem? É força magnetizante, é força magnetomotriz sobre o comprimento da peça. Então, no nosso caso aqui, como é material, a força magnetizante vai ser H do material vezes L do material. Então, aqui, a contraforça magnetomotriz no material, vamos ter H do material vezes L do material. Disso tudo. O que queremos achar nesse circuito magnético é o I. Então, o I vai ser H do material vezes L do material dividido por número de espiras. O que temos aí do circuito? Queremos achar o I. O H do material nós ainda não temos. O L do material nós temos, que é 0,16 metros. Então vamos colocar lá, vezes 0,16 metros. O N nós temos, que é o número de espiras. O número de espiras é igual a 400 espiras. Então, no lugar de N, 400 espiras. Falta achar o H do material. Bem, para que achemos o H do material, vou fazer uso dessa curva de histerésia de três materiais distintos. Esta primeira curva aqui em cima é do sheet steel, aço laminado. Então, sheet steel é aço laminado. Cast steel é aço fundido. E cast iron é ferro fundido. Então, o material que estamos trabalhando é aço fundido. Então, vamos fazer um trabalho sobre essa curva do material aço fundido, cast steel. Então, como que vamos trabalhar com esse gráfico? Aqui é campo magnético B e aqui é força magnetizante H. Então, se tivermos o valor de B, teremos o valor de H aqui, nesse gráfico. Como que eu posso estar trabalhando com esse gráfico? Da seguinte maneira. Aqui ó, nós temos de 0 a 300. Estão vendo aqui? De 0 a 300. A distância entre que vai de 0 a 300 em milímetros, usando a régua aqui, é de 13,5. Vou só um pouquinho mais para cá. Ó, 13,5 milímetros. Essa distância é de 13,5 milímetros. O que iremos fazer com essa medida? A seguinte situação. Vamos pegar o 0 a 300, né? Aqui 300 amperes espiras sobre metros e dividir por 13,5.
Então vou fazer aqui onde tem mais espaço, né, nesse gráfico aqui, né? Então vou ter nesse gráfico 300 amperes espira sobre metro, que vai ser dividido por 13,5 milímetros. Fazendo a divisão, isso vai dar 22,222 ampere turn sobre metro sobre milímetro. Ou seja, cada milímetro na horizontal vai valer esse campo aqui. Ou melhor, vai ter essa força magnetizante. Cada milímetro na horizontal vai ter esse valor de força magnetizante, 22,222. Ok? Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? O exercício aqui nos fornece uma maneira de achar o campo magnético. O campo magnético aqui, lembrando que campo magnético é fluxo sobre área. O campo magnético, no nosso caso, vai ser o fluxo. 4, 10 a menos 4, 4, 10 a menos 4, dividido por área. A área é 2, 10 a menos 3. Eu errei aqui. A área é 3 vezes 10 a menos 3. Então é 2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados a área. Tá? Então aqui é 2 vezes 10 a menos 3. Fazendo a divisão, nós vamos ter 0,2 Tesla. 0,2 Tesla aqui é campo magnético. Então nós vamos achar o 0,2 aqui, ó. 0,2 Tesla.